Hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o transtorno de espectro autista, ou também conhecido como autismo ou TEA. O TEA é um transtorno que envolve desde crianças que a gente consegue ver na fase em que ainda são bebês até a vida adulta, tá? Geralmente nessa fase entre criança e adolescente são as fases mais perceptíveis. E ele se manifesta com algum comportamento na criança, de uma falta de sociabilização, muitas vezes, tá? A gente tem também um comportamento inflexível, que muitas vezes a gente consegue ver tanto no núcleo familiar como no núcleo escolar. E o que a gente até mais quer falar nesse vídeo é com relação ao núcleo escolar, que é onde a gente mais é possível nós encontrarmos as designações sobre isso, tá? O aluno em questão, que vai ser tratado durante o vídeo, é um aluno que já tem 15 anos, tá? Por questão de preservação do nome e de imagem do aluno, vocês vão verificar que não foi colocado o rosto do aluno, a gente se apegou mais à mão do aluno. Foi feito em um ambiente totalmente diverso, tá? Na biblioteca, até para que o aluno tivesse mais concentração na atividade que foi proposta para ele. A proposta de atividade para esse tipo de aluno se dá em falar sobre como que nós devemos fazer com as coisas que são colocadas para a gente a partir das culturas, da diferença entre povos, e que nós podemos enxergar de uma maneira diferente a partir do momento que nós passamos a acreditar em nós mesmos, a olhar para nós mesmos. O vídeo em questão trata sobre a Chimamanda Adichie, que durante muito tempo ela via nessa cultura americanizada e europeia que o escopo de pessoa, de mulher, como poderia ser exemplo, seria apenas esse tipo de pessoas. Até ela começar a ver em si que uma pessoa como ela, Chimamanda, é negra, tá? De uma origem africana, poderia ser uma pessoa que pudesse ter um escopo, que pudesse servir de exemplo para outras pessoas e outras coisas. Foi um trabalho bem interessante. Os alunos, de uma maneira geral, interagiram bem bacana. O nosso aluno conseguiu ter uma visão bem legal, logicamente. O aluno com transtorno de espectro autista hoje necessita de uma segunda professora na maioria dos casos, tá? Principalmente em relação aos níveis. A gente tem desde o nível leve, o médio e o grave. O aluno em questão, ele tem nível médio, tá? A partir do nível médio, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, a gente precisa de um segundo professor para estar orientando, para estar adaptando algumas atividades, ajudando nesse processo de sociabilização do aluno, tá? Então, em relação a isso, nosso trabalho se focou bastante em falar como que a gente poderia adaptar uma atividade que se tornasse, além de interessante para ele, se tornasse também inclusiva para o meio dele. E isso foi muito interessante, porque a gente vê que o aluno conseguiu interagir bem, conseguimos ferramentas como os vídeos, papéis, explicação atrás do aluno enquanto ele fazia, colocando, contextualizando o aluno na rotina que ele precisaria fazer a partir daí. Ficou um trabalho bem interessante e eu espero que vocês gostem, tá? Só relembrando, o aluno autista, ele é totalmente capaz de conviver em sociedade, é necessário essa sociabilização para ele. Nada imposto, mas sim tentar incluir ele de uma maneira que ele se sinta recebido, se sinta amado e se sinta amparado por todas as coisas, que assim como nós, todos temos direitos. Decide que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Achebe e Kamaralai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia.
Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me abriam novos mundos. Mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Então, Hum? Aí você viu, essa parte a gente já começa, né, no caso, a argumentação. Faz a argumentação já do que está falando. E o importante, você viu que a gente conseguiu colocar, no caso, duas argumentações diferentes. Uma falando sobre as culturas, né? E outro a gente falando sobre a checagem das informações, que é muito importante antes da gente reproduzir qualquer coisa. Ou seja, um ensino. Se ela não me dá 4 em vez de 2, eu vou ficar triste.